É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 30 minutos, manhã de segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Deus abençoe, graça e paz. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dimas Pimentel, estamos juntos aqui desde manhã cedo na nossa programação Bom Dia com Cristo. E agora também estamos transmitindo através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, e passado um domingo maravilhoso, louvando a Deus, adorando o nosso Deus glorioso. Estamos aqui começando mais uma semana. Hoje aqui em Itajaí nós estamos com um dia com a temperatura agradável, né? Agradável para quem gosta do friozinho, né? Um frio bom para nós. Amanhecemos hoje com a temperatura bem agradável, mas louvado seja o nome do nosso Deus, né? Para quem gosta de frio, temperatura agradabilíssima. Mas voltando ao nosso projeto, querido, nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a cura do surdo-mudo em Decápolis. Decápolis, uma região de províncias romana, que muitas das vezes não era aceita pelos judeus, porque era pessoas que não eram judias, simples assim. Então o ensinamento com a cura do surdo-mudo, ele era surdo-mudo ou gago em Decápolis. Primeiro precisamos entender que Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas que ficava a leste do Jordão, governado por Roma. Ou seja, ele era gentil, não tinha a fé dos judeus. E Jesus disse, Efatá, e ele passou a ouvir e falar. O texto que nós vamos ler está aqui em Marcos. Eu quero usar o texto de Marcos. Marcos capítulo 7. Que é esse texto que eu gosto de ler em Marcos. Que diz assim o texto. Marcos 7, 31 ao 37. A cura de um surdo mudo em Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Em algumas versões, quando falava com dificuldade. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte da multidão, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Que Deus abençoe, querido. Derrame bênção sobre a sua vida. Manda um abraço para o pastor Marcos Lacerda. Deus abençoe, pastor. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Pastor Marcos, às 5h55, já estava trazendo a palavra de bom dia. E agora, no segundo momento, às 7h30, nós trazemos, através da nossa rádio, também essa palavra de bom dia, né? Então, mando um abraço também para o meu irmão, meu amigo, meu vizinho Flávio. Que Deus abençoe, Flávio, e derrame bênção sobre a sua vida,
em nome do Senhor Jesus. O fato relatado aqui de Marcos capítulo 7, versículo 31 e 34, que fala da cura do surdo-mudo, né, que é relatado aqui no texto, ocorreu no período do ministério de Jesus Cristo, enquanto passava pelo território de Decápolis. E após Jesus sair de Tiro e Sidom e partindo para um circuito a partir de Sidom, foi a partir dali. Aparentemente Jesus estava evitando as regiões mais populosas. Aparentemente. Jesus não tinha saído Jesus já tinha saído da Fenícia, passado pelo Mar da Galileia, e agora chegava à região de Decápolis. E Decápolis é um conjunto de 10 cidades. 10 cidades. Deca significa 10 e polis significa cidade. E eram 10 cidades gregas, gentílicas. Portanto, estava fora do controle judaico. E estava a leste do Rio Jordão. E todas elas eram governadas por Roma. Quais eram essas cidades que compunham ali a Decápolis? As cidades eram Citópolis, que atualmente é Bet-Sean. A outra cidade era Damasco. A outra cidade era Cânata, que fica na Síria. A outra cidade era Rafana. A outra era Hipos ou Suscita. A outra cidade era Dion, que é a Capitólia ou Bet-Rais. A outra cidade era Filadélfia, que atualmente é Amã, que é a capital da Jordânia. Então é isso mesmo, Jesus passou ali na região da Jordânia, passou em Amã, capital da Jordânia. A outra cidade é Pela, a outra Gerasa e por fim Gadara. Gadara é aquela cidade onde tinha um homem demoniado, o Gadareno, que também tinha o nome de Quas. Alguns acreditam que esse episódio ocorreu na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, que algum tempo antes Jesus havia expulsado demônios de um jovem e por isso Jesus foi expulso de suas terras, por ele justamente ter curado esse endemoniado. Se essa colocação for verdadeira, nós podemos notar como o testemunho desse rapaz que foi liberto de demônios, era um possesso de demônio, como esse processo foi importante para a libertação daquele povo das garras de Satanás. Por quê? Porque os demônios que estavam naquele rapaz pediram para ir para uma manada de porcos, Deus permitiu e os porcos se precipitaram. Então foi importante porque Jesus levou a libertação para aquele povo das garras de Satanás. Aqui nós podemos notar que ao invés do povo pedir para ele partir, aqui nós temos a súplica. A súplica foi o contrário. Foi para que Jesus impusesse as mãos sobre o homem que sofria de 2 deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu quero abrir espaço para mandar um abraço para o meu amigo lá em Pissarras, o Dinho, o Conceição. Que Deus o abençoe grandemente, meu amigo. Derrame bênção sobre a sua vida, mano. E que você continue prosperando nos seus negócios. Amém? Que Deus abençoe você. Graça e paz. E tenhamos a semana abençoada, alegre e próspera. O outro ponto que eu quero tratar aqui é sobre o melhor lugar do mundo. Jesus retirou o homem para um lugar longe da multidão, para que ele ficasse mais à vontade. Era um lugar onde o homem surdo, gago e mudo poderia estar com Jesus. Assim ele poderia colocar a sua atenção em Jesus, a sua fé em Jesus, sem influências daquilo que estão em nossa volta. Então Jesus evitou a multidão na hora do milagre, evitou por causa do alvoroço e possivelmente porque ali teria muito incrédulos. Então Jesus tirou ele de dentro da multidão, tirou do meio.
Ali também nós tínhamos muitos curiosos, no meio dessa multidão existiam muitos curiosos e outras pessoas que talvez tivesse causando algum mal para aquele homem. Da mesma forma hoje, muitas pessoas portadores de necessidades específicas são maltratadas, não são compreendidas e muitas das vezes têm que lidar com muitas outras dificuldades impostas pelas pessoas que estão à sua volta, além das dificuldades que a própria deficiência lhe impõe. A deficiência pode ser causada por uma enfermidade permanente ou pode ser causada por espíritos demoníacos. Mas ambas as duas situações, for causado por uma doença mesmo ou por espírito imundo, para Jesus isso não é nada. Ele cura tanto a enfermidade como expulsa o demônio. A necessidade é necessário que essa pessoa esteja diante de Jesus, esteja com Ele, esteja em Deus e as coisas acontecem. Então você hoje tem um lugar especial para estar com Jesus. Esse homem surdo e mudo se encontrou com Jesus em um lugar maravilhoso. E por causa do lugar em si, não por causa do lugar em si, mas por causa da presença de Jesus. Qualquer lugar pode ser o mais simples possível, é o melhor lugar do mundo, se Jesus estiver presente. Jesus, certa vez, ele falou que o melhor lugar para você orar é no teu quarto, em silêncio, fechando as portas, e em silêncio você fala ao Pai. Não é no meio da multidão. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão e fez o milagre. Outro ponto aqui é falar por sinais. Enquanto estava sozinho com o homem surdo e mudo, Jesus comunicou-se com ele por sinais. Ou seja, isso é notório ao analisarmos os seguintes pontos. Primeiro, ele colocou o dedo no ouvido do homem para mostrar-lhe que algo especial aconteceria com sua audição, a menos que esse surdo mudo soubesse fazer leitura labial, ele não entendia o que Jesus iria fazer. Então Jesus foi e tocou no ouvido dele, como quem diz, você tem um problema aqui, e todo mudo, quando faz leitura labial, ele tenta pronunciar som através da leitura do lábio. A palavra não sai da mesma forma, não sai do mesmo jeito, ok? Então ele cospe no próprio dedo e tocou na língua do homem. É um método estranho para nós, é um tanto quanto nojento, mas Jesus não está em nenhuma forma não preocupado com o que você pensa ou deixe de pensar da maneira como ele vai fazer o milagre. Não podemos dizer para Deus como ele deve ser ou como agir. Ele está além das nossas concepções. Com o ato de tocar a língua do homem, Jesus estava dizendo a ele que algo bom vai acontecer na sua fala. Na sua fala, algo bom vai acontecer. Ao olhar para o céu, Jesus disse para aquele homem que ele estava inteiramente ligado ao Pai Celestial. O salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ao olhar para o céu, Jesus disse para aquele homem que ele estava inteiramente ligado ao Pai Celestial. E tudo o que ele pedisse seria atendido. Aquele homem surdo e mudo precisava somente crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Ali o Senhor fez uma oração silenciosa. Não fez aquela oração gritando, pulando, sacudindo. Não, ele fez aquela oração silenciosa ao Pai. Jesus suspirou, mostrando que ele se importava com aquele homem. A condição daquele homem havia tocado o coração de Jesus. As dificuldades daquele homem era compartilhada por Jesus Cristo. É um
dos milagres que nos chama muita atenção pela forma com que ele foi realizado. Jesus é misericordioso. E dessa forma, Jesus falou com aquele homem sem usar as palavras. E desta maneira, Cristo se comunicou por sinais, mostrando que ele abriria os ouvidos do surdo e soltaria a língua presa dele. E a doença, aquela doença estava escravizando aquele homem. E ser deficiente naquela época era torná-lo escravo. Não existiam projetos sociais naquela época para amparar um surdo mudo. Não existia APAE, não existia escolas especializadas em linguagem de Libras. Não existia nada disso. Ele tornava-se um miserável, um pedinte, um esmoler por causa disso aí. Outro ponto aqui é que a profecia foi cumprida. Foi cumprida a profecia. Provavelmente o homem ouviu a palavra aramaica dita por Jesus, Efatá. Efatá é uma palavra que significa abre-te completamente. E esta ordem de Jesus não se resumia somente ao ouvido, mas ao homem como um todo. Era para abrir os ouvidos, a língua, a recepção da pessoa para a mensagem, como também a resposta que daria essa mensagem. E o texto diz que instantaneamente o homem, ao ouvir Jesus, ia falar de forma clara, os seus ouvidos ouviram a língua que... Os seus ouvidos ouviram diretamente a voz de Cristo e a língua foi solta das amarras que aprendia. Então esse homem, agora ele estava ouvindo e falando livremente. E tudo isso foi para se cumprir as profecias de Isaías, que está relatado em Jesus, que Jesus veio para libertar todas as pessoas das mazelas de Satanás, que Satanás impõe sobre elas. A promessa havia se cumprido mais uma vez no ministério de Jesus, mais uma alma pecadora foi liberta. Ou seja, mais uma alma pecadora que é preciosíssima aos olhos de Deus está livre. Assim somos nós precisamos nos livrar de algumas mazelas, nós temos sempre alguma coisa que está nos aprisionando. É Jesus que nos liberta. É Jesus que fala, Efatá, abre-te. E muitas das vezes Jesus fala para o nosso coração, abre o teu coração. Não, podemos concluir aqui que não existe algo impossível para Jesus. Ele tem compaixão e entende nossas limitações. Jesus está sempre disposto a nos ajudar e quer nos dar alívio das nossas dores, enfermidades e deficiências. As maiores profecias relatadas na Bíblia se cumprirão. A promessa feita por Deus e em breve acontecerá. Então ali os surdos ouviram as melodiosas músicas celestes, os cânticos dos pássaros, a voz de Jesus. E por não se conter em tamanha felicidade, a língua do mudo rompeu-se em intenso louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu digo para você que aquele homem terá a alegria de estar em lugares, agora que para ele sentia vergonha de não estar, agora todos os lugares serão maravilhosos, porque ele vai ouvir, ele vai falar. Jesus muda a nossa história. Jesus muda a nossa vida. Jesus muda o nosso presente para nos dar um futuro glorioso. Amém? Então, queridos, que Deus te abençoe. A Bíblia diz assim, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Jesus diz, eis que bato a porta. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Deixe Jesus entrar no seu coração, porque quando a tentação bater, Jesus vai estar ali dentro e vai dizer, você não tem lugar aqui. A Bíblia diz que o Senhor nos guardaria no dia da tentação, mas para isso ele bate a porta. Se a pessoa abrir a porta,
ele vai entrar, vai fazer morada. E onde Jesus faz morada, não tem espaço para as ciladas de Satanás. Amém, meu querido? Deus te abençoe e derrame bênção sobre a sua vida. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz. E para você